Fala galera aí do Facebook, estamos aqui para a nossa primeira live aqui no meu Facebook. A gente tivemos essa ideia de fazer essa primeira live por causa de um assunto que eu postei durante a semana aí no meu Facebook, que foi com respeito a uma frase, né, de Mahatma Gandhi. Uma frase que ele fala, né, que ele né, gosta de Cristo, mas não gostava dos cristãos pelo motivo de os cristãos não parecerem com Jesus. E eu postei isso durante a semana e deu muita repercussão. Tivemos aí, né, mais de 60 compartilhamentos, muitos comentários, e eu tive essa vontade, e o tema de hoje que a gente vai estar tratando é: Jesus fundou alguma religião? E por que Gandhi, né, não sendo um cristão, colocou essa frase tão importante, tão interessante, que é uma frase que ele reconhece Jesus como Senhor, reconhece Jesus, mas não via os cristãos parecidos com ele. E isso deu muita repercussão. Queria já apresentar, né, o Thaleson. Quem já acompanha aqui o nosso canal já sabe que a gente tem essa parceria aí. Quem ainda não é inscrito no nosso canal é Caminho Sete Lagoas. E por favor, se inscreva lá no YouTube, tá bom? Depois da live. Thaleson, as pessoas confundem um pouco, né, e tratam o cristianismo como uma religião que foi fundada por Cristo. Isso realmente aconteceu? Cristianismo, Jesus realmente fundou alguma religião? Olá galera, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Emerson, se Jesus tivesse fundado uma religião como a gente vê hoje, com caráter político, CNPJ, isso tudo que nós vimos hoje, tipo assim, essa formalização humana, iria muito ao contrário com o que ele mesmo disse com Pilatos, né? Que o reino dele não era desse mundo. Por quê? Porque quando a gente fala em religião, a gente usa até uns termos mais antigos, que é religar, e Tiago falou que o único religamento, uma coisa que liga o homem a Deus, em um modo de agir, um modo de pensar, é o que ele faz com o próximo. Tanto que o Tiago fala que a única religião pura e santa, imaculada diante de Deus é atender o órfão e as viúvas em sua necessidade. Qual que é a maior prova disso, Emerson? A maior prova disso foi quando o Cornélio, as esmolas que ele dava aos pobres e as orações chegaram a Deus. Houve uma religião, um ligamento entre Cornélio e Deus através das ações dele. Então o evangelho, ele era muito mais um conceito de vida do que uma religião. Por quê? O que religião se tornou hoje, quando se fala em questão de CNPJ, formalização, é um local físico com normas, regras, doutrinas e ações. E o evangelho nunca foi de prender pessoas. Pelo contrário, o evangelho ensinava pessoas a viverem a vida. Tipo o seguinte, implantava o evangelho no coração das pessoas. E aí elas iam vivendo a vida. Elas não precisavam estar presas em determinadas leis, doutrinas, lugares para praticar o evangelho. Porque se fosse assim, aquela Priscila lá e Dâmaris, aquele pessoal tinha seguido Paulo, para onde que Paulo estava indo. Né? Paulo não ficava muito tempo em muitos lugares. Por quê? A vida dele era viajar e pregar o evangelho. Se imagina se esses homens tivessem o conceito que hoje tem de... Se essas pessoas tivessem o conceito que tem hoje de lugar físico. Se os apóstolos tivessem isso. Pedro tivesse fundado uma igreja física. Paulo tivesse fundado uma igreja física. O evangelho não tinha expandido igual expandiu. Por quê? Porque eles entenderam que o evangelho não era um movimento político. Não era um movimento social. Era um movimento intrínseco. Que atingiu o coração das pessoas, porque em atingindo, cada um em qualquer uma da sua colocação na sociedade poderia vivê-lo. Por quê? O evangelho era pregado para o dono de escravo e o evangelho era pregado para o escravo. O evangelho era pregado para o religioso
O evangelho era pregado para a prostituta. O evangelho era pregado para o publicano, o evangelho era pregado para os soldados romanos, para os centuriões. Cada um, conforme a sua convivência de vida, vivia o evangelho, como foi pregado para Zaqueu. Em momento nenhum você vê Jesus mandando pessoas abandonarem profissões, como se diz, mandou foi atividades. O cara estava pescando, mandou seguir. Mas aqui é com aqueles propósitos. Tanto que nós vimos o gadareno, Emerson. Depois de Jesus ter expulsado uma legião de demônios, o gadareno quis seguir ele. Né? Quis seguir, quero acompanhar esse homem, ver qual que é a doutrina. Não. Jesus falou, não, vai para sua casa. E conte aos seus pais as maravilhas que Deus fez na sua vida. E viva a vida com essa alegria aí, contando e compartilhando. Não é confinar pessoas. O objetivo de Jesus não era confinar. Se o objetivo de Jesus fosse confinar e ganhar da multidão, o pessoal tinha escolhido Jesus e não tinha escolhido Barrabás. Porque uma das grandes diferenças era isso, que Jesus estava tentando nos livrar do pecado. E Barrabás estava tentando livrar o povo de uma prisão terrena. E faz todo sentido, porque Barrabás estava brigando por um reino que era desse mundo. E Jesus estava brigando por algo que não era desse mundo. Ele deu o evangelho para a pessoa compreender e viver aqui, é para ela aguentar a tormenta enquanto ela estiver de passagem. Porque o lugar prometido não é aqui. Se o lugar prometido para nós fosse aqui na terra, tudo de bom, mil maravilhas, para que precisava de vida eterna, evangelho? Não, o evangelho é para você viver aqui, para você aguentar até quando chegar a consumação da promessa. Otávio, eu queria que a gente, muito boa sua explicação, eu queria que você fosse para um lado mais histórico, né? A questão do cristianismo, né? Jesus fundou algum ismo, que nós sabemos, tá? Que tem o islamismo, o budismo, né? Tem várias religiões e tem o cristianismo. Jesus realmente fundou esse ismo, fundou algum templo. É isso que eu acho que talvez seja a maior dúvida da galera que está assistindo a gente. Foi uma coisa que foi criada, tivemos o imperador lá de Roma, o Constantino. Ele tem a ver com essa situação? Jesus realmente fundou uma religião ou não fundou uma religião, um ismo, né? Jesus não fundou nenhum ismo. Quem funda ismos é os homens. Funda socialismos, capitalismos, islamismo, cristianismo, budismo. É o homem. O ismo pertence ao homem. Jesus ensinou uma ideia de vida, um evangelho. Uma maneira de se viver, uma maneira de consciência. Que nada te rouba, independente de qual posição social que a pessoa viva e independente de qual situação a pessoa está. Né? Primeiro ele criou e ele ensinou isso. Tanto que depois que ele ensinou, que ele subiu aos céus, né? Depois de 40 dias que ele esteve ensinando os apóstolos, o que os anjos falaram? Olha, esse mesmo que vocês viram subir vai voltar pelo mesmo lugar. E ali homens pregaram. Aí você vê, os apóstolos foram pregar o que Jesus ensinou, o que aconteceu com eles? Morreram. Como que eles fundariam algum templo? O que acontecia quando os apóstolos iam no templo? O que acontecia quando Jesus ia no templo? Quando Jesus ia no templo, teve uma ocasião, Emerson, que Jesus teve que ocultar-se. Ele teve que esconder, porque eles queriam matar ele lá. E como não era chegada a hora dele, ele teve que esconder. Os apóstolos, quando iam no templo, o que acontecia? O povo recebia ele bem? Aqui é a casa de Deus, agora vem os apóstolos, que maravilha. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Muito mal, né? Pelo contrário. E isso, Emerson, fica explícito, completamente explícito sua pergunta, quando Paulo chegou lá em Atenas. Olha, gregos, eu tenho andado, em inúmeros templos, altares, e vejo tanto que vós sois supersticiosos. E também vi escrito um altar ao Deus desconhecido. E é esse Deus desconhecido que eu os anuncio. Porque o Deus que criou os céus e a terra, está lá em Atos, ele não habita em templos feitos por mãos humanas e tampouco é servido por homem algum. Porque é ele que nos dá tudo, o ar, a vida, o ar. Aí o pessoal escutou ele, falou que ia escutar ele de novo. Né? Do mesmo modo Estevão. Estevão, quando ele ia ser apedrejado, que ele estava sendo julgado, ele começou a abrir o livro todo. Porque nosso pai revelou a Abraão, a Isaac, aí veio falando, veio Moisés.
Quando ele chegou em Salomão, que ele falou, e Salomão edificou um templo. Porém, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí fala que nesse momento eles rangiram os dentes contra ele e apedrejaram ele. Essa parte que você falou, eu acho que é interessante Exatamente demais. no momento que ele bateu no templo. Essa questão que você falou aí da questão do templo, né? Esse versículo aí que ele fala que ele não habita em templos feitos por mãos humanas já é uma ótima explicação, né? Porque ele não citou nada mais do que Isaías. Se eu não me engano, 62. Né? Porque ele fala, que casa me construireis? Não fui eu que fiz tudo? O céu é o meu trono e a terra é o estrato dos meus pés. E o que acontece, Emerson? A pessoa, a gente tem um lado, a gente defende aquilo que Jesus ensinou, mas não necessariamente o cristianismo, porque há uma diferença muito grande. Agora, querendo ou não somos completamente neutros nessa situação. Então, se a pessoa pegar um ateu, historiador sério, e perguntar o movimento do cristianismo, vai falar que veio lá dos tempos pagãos de Roma. Isso é inegável. Inegável. E sobre isso eu queria que você falasse mais. Eles não queriam pensar. É sobre isso que eu quero Constantino, né? Isso. O que acontece? Constantino, o Império Romano estava passando por algum problema. Se eu não me engano, naquela época o Império Romano já tinha sido praticamente dividido em dois. Já estava no declínio. Sim, já, né? Uma das capitais era até Constantinopla, da Turquia. E o que acontecia? Um grande movimento que tinha, né, do cristianismo, porque naquela época, até um pouco antes, pode marcar como um marco até a morte de João Batista para cá. Porque aí veio morrer, veio Jesus, depois veio os apóstolos, e depois vieram os mártires. Os apóstolos, depois vieram os mártires, e muita gente estava morrendo, para deleite do Império Romano. Né? Matava nas arenas, algo inequívoco, qualquer historiador sério para comprovar isso. Né? Derramando cada um sendo martirizado. Nessa época os cristãos estavam sofrendo com o Império, né? Sofrendo Lembrando para as pessoas, para os irmãos aí, que estavam sofrendo, não existia ainda nenhum templo do cristianismo ainda. Era simplesmente a mensagem de Jesus que ia de pessoa em pessoa, né? Que ia de pessoa em pessoa. E o que aconteceu? Que quando o Império Romano, ele politicamente estava começando a exaurir, ele começou a ser transferido para o Império Religioso. Porque já não dava mais para manter aquela situação. Porque estava crescendo muito. Quanto mais matava, mais o cristianismo crescia. Por que o cristianismo crescia naquela época? Era uma época de guerra. O Império Romano vivia constantemente em guerra contra os bárbaros, contra os povos germânicos, contra os povos da Gália. Vários. E o que acontece, Emerson? Que a doutrina de Jesus ela era diferente dos deuses pagãos que era pregado, porque a doutrina de Jesus ensinava uma esperança futura. E os dos outros deuses não, o deus Baco, que era do Bacanal, né? Os outros deuses ensinavam coisas aqui. E tinha um deus pagão, Emerson, que na época do Império Romano ele era muito querido pelos soldados, porque os soldados iam para a guerra para morrer. Tanto que uma das vertentes da palavra dízimo era de dizimar. Por exemplo, se uma legião de soldados romanos voltasse da guerra, uma 10ª parte dos que voltaram eram assassinados para deixar de exemplo. E isso, entre os soldados, o clima de morte era constante, eles começaram a se apegar a um deus pagão chamado Mitra. Que aí veio o mitraísmo. Sim. Né? E aí você vê que a doutrina do cristianismo, que depois virou cristianismo, foi adaptada, você vê muitas atribuições que era do deus Mitra pagão e eles colocaram nas costas de Jesus Cristo. As liturgias que hoje são praticamente do cristianismo hoje vieram dos cultos pagãos a Mitra. O imperador, você tá me dizendo, ele viu naquela mensagem simples e pura como algo que poderia ajudar o império a ter aquele poder de novo. Sim, Porque quanto mais se perseguia os irmãos, mais crescia. Porque politicamente o Império Romano estava crescendo demais. E a mentalidade rebelde da pessoa também já estava se exaurindo. Então houve essa artimanha de transformar do império político para o império religioso, que era muito mais fácil de controlar. Por isso, Emerson, que foi tão forte a pancada, que eles falaram o seguinte, olha, se as pessoas quiserem cultuar os outros deuses, ela pode ter um templo para cultuar outros deuses. Porém, quem cultua outros deuses que não for Jesus tem que pagar. Por isso que nós temos o termo pagãos hoje. Sim. Porque quem não cria em Jesus e queria adorar outro Deus lá naquela época tinha que pagar. Entendi. Por isso que são pagãos e virou um termo até hoje. Entendi.
Até agradecer a pergunta ali do Peter, né? Ali também que foi feita. Muito boa essa pergunta. A gente vai estar até respondendo, só queria que você tratasse sobre a questão aí, só para a gente finalizar essa parte aí. Essa é uma parte muito importante, porque quando a pessoa ela já assemelha Jesus, ela já assemelha já com o cristianismo. Sim. Então, a gente tem que explicar que não tem nada a ver uma coisa... Não, só para você entender como Jesus veio praticamente das crenças do mitraísmo e com diversas outras misturadas, esse sincretismo, você vê que o cristianismo tem muitas doutrinas e liturgias que Jesus nunca ensinou. Sim. Quando que Jesus comemorou o Natal? Quando que Jesus ensinou a questão como se diz, da liturgia e os sacramentos, algumas questões que existem hoje? Foram vinculados a ele, pegaram ali. Você vê hoje que tinha sacerdotisas vestais da deusa Vesta, até que serviam... Até com relação aos padres, né, de não casar, né, tudo coisas que a gente está falando, né, a gente está indo lá na raiz, né, do cristianismo. Sim, né? mas isso aí... Do Império Romano, isso. Hoje a gente vive no cristianismo, né, várias vertentes. Sim, né? mas existe uma época, Emerson, grande, no início não era assim não, no início os padres casavam normal. Sim. Isso vem Só de para um o pessoal tempo entender que a gente está indo lá na raiz, né? Inclusive, tem alas dentro da própria Igreja Católica, né, que defendem que talvez algumas reformas de o padre voltar a não guardar o celibato. Sim. Né? Então, galera, mas já está muitos séculos essa situação eu de acho padres que não se é um casarem. assunto que a gente devia, né, a gente estava querendo tratar, que você também pesquise sobre isso, porque nós temos que separar o evangelho, que é a mensagem simples de Jesus, ao cristianismo, que só foi realmente criado depois de mais de 300 anos que Jesus já tinha morrido, né? Lá para o 3º século, 4º século, né? Depois da morte de Jesus. Então, eu acho que já é uma coisa que já ajuda bastante, porque quando as pessoas falam do cristianismo, já assemelha com Jesus, né? E não tem nada a ver. Eu queria que a gente respondesse agora a pergunta do Peter. Obrigado, Peter, pela pergunta. Ele pergunta assim, então o cristão não deve congregar? Então, já que Jesus não fundou o cristianismo, o que aconteceu? Não devemos congregar mais? Tá. Só para concluir, Emerson, até um pouco antes de ir para a pergunta dele, o que acontece é o seguinte. Querendo dizer, sendo historicamente honesto, né? Sendo historicamente honesto, tem como a gente falar que o cristianismo não foi feito desse jeito? Não foi, isso é histórico, comprovado, historiadores sérios falam isso. Até por causa dos tempos, isso, né? Isso foi criado bem depois. E não né? quer dizer, Emerson, que não há cristãos hoje que não seguem Jesus, pelo contrário, tem muitos seguidores de Jesus no cristianismo, como tem muitos seguidores de Jesus no budismo, como tem muitos seguidores de Jesus em outros ismos. Porque na verdade o que vale é a mensagem. Sim. Cornélio pertencia a qual ismo? As esmolas, as orações dele chegou a Deus. Raabe, lá, vamos falar do Antigo Testamento, Raabe, ela era do povo? Não, era que ela recebeu os espiões lá quando eles iam entrar em Jericó. Ela era de qual ismo? Não, por quê? Porque querendo ou não, o evangelho pregado é aquele da situação de você amar e servir ao seu próximo. E é nesse amar o seu próximo que é o que é a mensagem de você agradar a Deus. Tanto que lá em Mateus, Jesus fala que no dia do julgamento vai ter 2 povos. Um vai ser bem-aventurado porque deu de comer aquele que estava em fome, deu de beber aquele que estava em sede. Quem? Aos pequeninos. Então tem gente que ajuda os pequeninos sem saber da informação no nome de Jesus. A informação que nós temos hoje, inclusive tem muita gente que debate, o nome dele era Jesus, Yahu, Yahushua, Yahoo, não sei, vários, né? Mas o que acontece? O mais importante é o que ele falou, que ele resolveu ser amado, ele resolveu ser adorado no próximo. Então tem muita gente que não tem a informação e que adora Jesus muito mais do que outros que têm a informação. Isso é importante você ter falado, que o que vale não é a informação. Se a pessoa tiver informação do evangelho, isso ajuda. Mas tem gente que não tem informação e vive o evangelho. Sim. Isso também é muito importante, que as pessoas acham que por a pessoa não estar ali frequentando o lugar que ela frequenta, que ela está perdida, né? Não tem nada disso. Quem pensa diferente, Emerson, é só responder uma pergunta simples. Vamos supor que uma pessoa nasceu numa tribo isolada lá na Amazônia.
A pobre pessoa que não teve acesso a nenhum tipo de informação, Não sabe nem ler, às não sabe nem ler, ela vai perder a salvação porque ela não conhece o nome de Jesus e a história do cristianismo. Vocês acham que Deus é um idiota? Se Deus é assim, é um perverso. O que é isso? Então, a informação, quem tem ela é privilegiado. Mas os bem-aventurados é aqueles que praticam. E muitos praticam sem conhecer a mensagem, igual o Cornélio estava praticando. Sem saber. Agora vamos lá na pergunta do Peter, eu acho que ele está aguardando a gente lá. Congregar. Então, realmente, já que é assim, não precisamos congregar? Aí que a gente tem uma resposta, né? Igual, por exemplo, nós temos até um vídeo no canal, muito bom, um vídeo mais completo, tá? Sobre onde congregar. A mensagem do Evangelho, Emerson, é congregar o tempo todo. É isso que nós pregamos. Não é deixar de congregar. Nós pregamos que a pessoa tem que congregar o tempo todo. Porque mesmo você querendo ou não, você vai ter que congregar. Não tem como você sair daqui, né? A não ser que você é um antissocial. Porque senão você vai ter que congregar na sua casa. Você vai ter que congregar no seu trabalho. Você vai ter que... Só você for ir para uma casa. Isso. Você vai ter que congregar onde você estuda. Você vai ter que congregar lá no seu trabalho. Você vai congregar com pessoas que falam do nome de Jesus. O que a gente está fazendo aqui agora? Por quê? A congregação é um encontro humano. Por quê? Porque se a gente chega na primícia que a congregação é algo sagrado, da pessoa fazer somente em um local que julga ser religioso, então quer dizer que a pessoa tem que ser um tipo de pessoa dentro de um lugar e um fora do outro? Não. Se você aprendeu que o evangelho é amor e vai congregar, pregue o amor na sua casa, pregue o amor no seu trabalho, pregue o amor onde você estuda. E necessariamente pregar o amor e pregar o nome de Jesus, não necessariamente você precisa falar o nome dele. Verdade. As maiores pregações são feitas com ações. Né, Emerson? Porque se você chegar e querer evangelizar a pessoa o tempo todo em nome de Jesus, você vai ser o chato da turma e eles vão te escutar por conveniência. E vai achar Jesus um chato. Verdade. Jesus não chegava perto de ninguém e mandava congregar e pregava cristianismo para ninguém. Ele pregava a mensagem do evangelho. E o que a gente fala isso? Quer ensinar de Jesus para as pessoas? Ensine com as ações que ele ensinou. Seja... Como diz aquela oração que São Francisco tem, né? Eu falo muito. Aquela oração dele em pessoa. Aonde houver ódio, você leve amor. Sim. Aonde houver tristeza, falta de expectativa, você leva esperança. Uma coisa que interessante aí, só de você ter falado aí, infelizmente o que acontece, só de você ter falado que é uma oração de um santo, as pessoas já até desconsideram, mesmo sendo uma oração. Já está tudo acabado, porque estão defendendo o catolicismo. Não defendem nada, defendem o evangelho. E tem muita gente boa de Deus na igreja católica. Tem muita gente boa na igreja evangélica. Tem muita gente boa no espiritismo. Tem muita gente boa ateia. Tem muita gente boa em todos os lugares. Tem gente boa no mundo inteiro. E isso de colocar as pessoas enquadradas em um local, primeiro, isso é contra o evangelho. E segundo, Jesus nunca mandou fazer. Primeiro, que mesmo se algum lugar fosse contrário à visão do evangelho, quando ele falou aquela parábola, ele falou que ninguém está autorizado a separar o joio do trigo. É o que geralmente fazem, sim, né? E outra coisa que ele ensinou, que é mais importante, mas que não se prega hoje, é que você julga a árvore pelo fruto e não onde a árvore está plantada. Eu vou condenar aquela árvore porque ela é católica. Eu vou condenar aquela árvore porque ela é evangélica. Eu vou condenar aquela árvore porque ela é espírita. Não, Jesus não mandou você condenar onde a árvore está ou condenar a árvore. Ele falou que é pelos frutos que você sabe. E escreveu uma coisa maravilhosa, São Francisco. Onde você tiver, onde tiver ódio, você leva amor. Verdade. Onde tiver guerra, conflito, você leva paz. E isso precisa ser em determinado lugar? Não. Porque, por exemplo, vamos supor que vocês frequentam uma igreja, como templo. Lá vai ter alguém brigando para você separar? Porque lá, realmente, em encontros solenes, em nome de Jesus, todo mundo é santo. O pau cai a folha é aonde? É na congregação aonde? Aqui na terra. Que é os conflitos humanos, que é as discórdias, né? Que é as invejas, as mentiras. É na terra, na congregação, que o trem acontece. E aqui é nessa seara que o evangelho tem que ser pregado. Verdade. Queria só mandar um abraço aqui pro Arthur, falando aqui pra gente fazer uma live sobre o rock. Vamos fazer sim, viu, Arthur? Bater um papo, você entende muito sobre o assunto. Ô, Tásio, eu queria ainda continuar respondendo a pergunta do Peter, porque às vezes as pessoas pensam que a gente é contra congregar. Não, nós expandimos.
contra congregar. Nós falamos que tem que ser você, mesmo que você não for aceitar, mas você acaba que você vai ter que congregar. E nós ensinamos o quê? Muitos lugares ensinam que as pessoas têm que congregar em um determinado local. Imagina se Pedro e Paulo tivessem congregado em um só lugar. Nem a informação do evangelho talvez nós teríamos hoje. Verdade. Por que eu faço? O que eu falo, Emerson? Muito. Questão de congregar. E além da gente ensinar que tem que congregar em todos os lugares, nós ensinamos o local que a pessoa tem que congregar. Isso eu não posso negar. Nós ensinamos o local. Como ainda tem algumas controvérsias, Emerson, se foi ou não foi, se Neil Armstrong lá em 1969 pisou, ele com Buzz Aldrin e Michael Collins, se não tiver a possibilidade de ir na Lua ou em Marte, é o único lugar que você tem é no planeta Terra. Mas aí vocês estão sendo simplistas demais, vocês estão fazendo piada, não é onde que a vida acontece. E aquele negócio que Jesus falou, a questão do sal, né? Se você junta o sal ali e fica preso, que é o que geralmente fazem, falando só pode congregar e que neste lugar, e quem não está aqui não será salvo. Nossa! Né? Então, essa é a mensagem que não é evangelho. Quando as pessoas falam, olha, se você não for dessa igreja aqui, se você não frequentar, se você não bater o cartão aqui todo fim de semana, todo sábado, todo domingo, você não vai para o céu. Isso que não é evangelho. Né? Você está aprisionando. Como é que você vai aprisionar Deus numa caixinha, sendo que o trono dele é o céu e a terra é o estrado dos pés dele? Lembra o que Paulo falou? Pelo menos em Paulo as pessoas acreditam. Né? Sim. Mas Thales é tão falho, tão errado, Emerson todo errado. Então, creio mesmo em Paulo, que né, também tinha seus defeitos, mas era também um homem, pelo menos, reconhecido pelos escritos dele. Que é inegável que ele foi escolhido como apóstolo. E o que ele disse foi isso, que o Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Pelo contrário, o próprio Jesus falou que ele habita nos templos que somos nós, ele habita dentro de nós. E uma outra pergunta que Paulo fez no primeiro século, e a pergunta que faço hoje, a pergunta que Paulo fez para o pessoal, se eu não me engano, os de Corinto. Vós não sabeis que o Espírito do Pai habita em vós? Que vós sois o templo que o Espírito do Pai habita em vós? Tem gente que hoje não sabe. Acho que a casa de Deus é um lugar. É um lugar. Galera, eu queria que vocês mandassem mais perguntas aí. Mas tá bom. Ainda no assunto de se Jesus realmente criou alguma religião, muitas pessoas usam aquela parte, Thaleson, de que Jesus fala com Pedro que ele é a pedra, né? Que o que ele ligar no céu será ligado na terra, o que ele desligar no céu seria desligado na terra, e que ele era a pedra. E muitos acham que depois daquela fala de Jesus, Pedro se tornou o primeiro papa, a primeira igreja nasceu ali. Realmente aquilo ali era o que Jesus queria ali, é o que as pessoas pensam hoje? Até agradecer, essa foi a pergunta até do nosso querido irmão Rafael. Rafael, valeu. Saudade, Rafael. Que dia que nós vamos poder ver você de novo? Valeu, Rafael, pela pergunta aí. Então, Emerson, respondendo essa pergunta, nós temos que chegar na conclusão. Se nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, o que é igreja? O que é igreja? As pessoas, né? Pessoas. Mas que tipo de pessoas? Pelo que nós lemos no Evangelho, lógico, se vocês falarem em grego, tem a questão da eclésia, os retirados para fora, os separados. Então, só pelo contexto do Evangelho, sem significados hermenêuticas e essas outras coisas aí que a gente deixa mais para os teólogos. Mas a gente vê no Evangelho que igreja é um pessoal separado que tem algo em comum. Qual que essa pessoa tem em comum? Que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Não é? Que é a pedra que é firmada entre os apóstolos e os profetas. Que Jesus é a pedra de esquina. Né? A pedra angular. Jesus sendo a pedra porque Jesus é o Filho de Deus. E aí nós vemos num contexto, Emerson. Jesus sentou lá com os discípulos e eles começaram a bater papo, igual nós estamos batendo aqui. Descontrair. Que isso, Jesus? Tem uns lá que estão dizendo que você é o profeta, que você é Elias.
E Todos conhecem, a maioria todos conhece. E aí Jesus uma hora quis falar sério com eles. E o que vocês dizeis aos filhos dos homens que eu sou? Aí todo mundo ficou calado. Aí teve um, Emerson, chamado Pedro, Cefas, né? Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus falou, olha, não foi nem carne nem sangue, mas foi o próprio Espírito do Pai que te revelou. Por isso tu és Pedro. E sobre esta pedra, que pedra que Jesus está falando? Do próprio Pedro? Não, já falou, isso aí já é semântica. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, que pedra é essa? Daquilo que Jesus estava se referindo, o objeto direto. Foi o que ele falou. Daquilo que ele falou. Que tu és quem? O Messias, o Filho de Deus. Isso é a pedra. Não e sobre Pedro, esta, não Pedro. A pessoa. E sobre esta pedra será edificado que as pessoas chamarão de quê? Da minha igreja. E as portas do inferno Não não prevalecerão para ela. E tudo que será ligado no céu e na terra será ligado no céu. E o que for desligado da terra será desligado do céu. O que isso significa? Como nós vimos em Hebreus. O Filho do homem, Jesus, o único, o novo sumo sacerdote da tribo de Judá, a tribo a qual não era dado nenhuma herança de sacerdócio, que era o sacerdócio levítico. Então veio um da tribo de Judá, Jesus, que não pela lógica. pela lógica, segundo a ordem de Melquisedeque, faz o quê? Sacrifício diante do Pai para quem? Para nós. Então, através dele nós chegamos ao Pai. Então, tudo que é ligado na terra será ligado no céu através de quem? E o que é desligado na terra é desligado no céu através de quem? Quem é a fonte de ligar ou desligar alguma coisa? Jesus, né? Jesus. Creio que parece... É muito simples, né? Quando ele fala da pedra, que ele, né, sobre esse fundamento, né, sobre essa pedra, é aquilo que Pedro estava falando, né? Daquilo que Pedro estava falando. Né? Mas porque Pedro falou, ele era único? Não, porque na Escritura, com essa forma que ele falou, já reconhecendo de cara assim, na lata, é porque foi o primeiro. Não quer dizer que ele foi o único. Porque hoje são milhões, quer dizer, são bilhões de pessoas. Entendeu? Mas naquele momento ele foi o primeiro. Todo aquele que falar que Jesus é o Filho de Deus, ele é a igreja, né? Isso também vem escrito nas cartas, que aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, o Espírito do Pai está nele. Porque é uma pergunta interessante, porque tem muita gente que eu encontro, né, na minha vida, né, que fez parte de uma instituição, de uma igreja lá, de um templo lá, e por algum momento não se sentiu mais encaixado com lá, e saiu e acha que está desviado. Isso aí não tem nada a ver com isso, né? Isso aí não tem nada a ver. É até uma coisa que eles colocam, você está desviado, porque você achar realmente que sem aquele lugar lá, você não tem Deus. Sim. E a pessoa, ela fica amargurada e se sente culpada, né? Sim. Igual, por exemplo, essa situação do Pedro, se Pedro fosse o que é pregado, e ali ele virou... Só um minutinho, Peter, nós vamos responder sua pergunta aí, só um minutinho. Eu vou até linkar ela nessa resposta de Pedro, eu vou conseguir fazer um link, eu acho que vai ficar deixa eu bom. até fazer. Então vocês não fazem parte de uma igreja física, né? Templo, sendo que Jesus não criou religiões? Vamos responder agora. Isso, eu acho que eu até fazer um link com essa do Pedro. Bom, essa questão de transformar Pedro em Papa, uma questão, como se diz, hierárquica sobre os apóstolos, geraria uma religião. Ou exemplo, né, seria o contrário do que a gente está falando. Porque se Pedro fosse o que é pregado por causa disso, porque ele foi o primeiro, só que todos os outros vieram depois, Paulo teria voltado nele, quando Paulo recebeu a mensagem lá no caminho do deserto, caminho de Damasco. E a Escritura fala que Paulo nem olhou para trás, teve com os apóstolos, ele foi direto. Seguiu o caminho dele. Ué, ele teria que ir lá bater reverência, bater continência para Pedro, o chefe? Não, porque na verdade entre os apóstolos havia respeito. Não é Pedro era o Papa, Paulo tinha que ir lá pedir permissão. Tanto pelo contrário, que teve situações que Pedro teve que engolir Paulo falando, repreendendo ele na própria face. Estava dando de um religioso. Um irmão.
Não é que Pedro tinha uma posição hierárquica. Quem que tinha posição hierárquica ali, sendo que Jesus falou, olha, vocês dizem que eu sou mestre, e bem fazer isso porque eu sou mesmo. Agora, eu sou o mestre e vós todos sois irmãos. E aquele que quiser ser o maior entre vocês, que seja o menor. Então, como é que isso iria se institucionalizar? Já linkando com a situação da igreja física e templo, hoje, por exemplo, nós reconhecemos que as pessoas que reconhecem que Jesus é o Filho de Deus que morreu por nós, essas pessoas são chamadas igrejas. Né? Essas pessoas são igrejas. Não tem como eu sair da igreja, tem como eu sair de mim, né? Isso. E nós ainda abrimos mais o leque, que nós julgamos também igreja, aquelas pessoas que fazem o mandamento que Jesus pediu. Qual? Amar o teu próximo a ti mesmo. Então, essas pessoas que têm essa afinidade em comum são igrejas, elas se reúnem para trocar informações a respeito do evangelho. Tanto que o lugar que nós reunimos, nós não chamamos de igreja, nem de templo, é um lugar de reunião. Como já foi em casa, como já foi em um bar, como já foi num passeio, e agora é num hotel. Um local de reunião. O que tem lá de sagrado? Nada. Pode ser no serviço, na escola, em casa. A gente reúne para jogar bola, a gente reúne para assistir filme, a gente reúne para falar de cozinhar até, a gente reúne para falar de política, a gente reúne para tudo. E a gente reúne também para falar das coisas que Jesus ensinou. Que não torna o lugar nenhum sagrado. Eu acho que o Peter aí... E aí nós fazemos de lá... Eu acho só Só concluir. Aí lá, nós fazemos desse lugar uma estação. O que é isso? Como nós julgamos que ninguém tem que ir porque é obrigado, ou que deve permanecer para ter a bênção divina, como se a bênção de Deus fosse um Wi-Fi que só pegasse ali naquele lugar. Não, ali é onde você vai descarregar suas energias. Você chega e fala um problema, talvez algum irmão, por experiência, tenha alguma coisa boa para estar te falando. Você recebe aquela informação e vai viver a vida. É uma estação. Aí você para nessa estação quantas vezes você achar necessário. Sempre de forma espontânea. Acho que o Peter aí, uma coisa para ele entender também, é que talvez ele ainda assimile igreja com templo, né? A igreja sou eu, a igreja são as pessoas, né? Então, ele pergunta, então vocês não fazem parte de nenhuma igreja? Eu faço parte da igreja de Cristo. Eu sou igreja. Entende, Peter? Não é um lugar. Aquilo lá é um prédio. Que tem lá tijolo, massa, como se fosse qualquer outro lugar. Como aqui. E aí eu pergunto, vocês não congregam? Congregamos aqui agora. Nós estamos conversando do evangelho. Não é 2 ou 3 que Jesus falou? Não é, tá? Isso. E aqui, agora, eu quero dar só uma informação importante, Emerson, até para colaborar ali com a pergunta que o irmão fez. Foi, por exemplo, naquele momento, na primeira pergunta, Emerson, nós falamos que o povo estava numa tribulação danada. Os apóstolos, o pessoal. E aí, para confortar aquele povo, foi dado a João, lá na ilha de Patmos, uma carta, um livro do Apocalipse. Para quê? Para tranquilizar as pessoas, porque tinha uma promessa, uma coisa boa para vir. O que acontece é o seguinte, ali, Emerson, foi citado 7 igrejas da Ásia, né? 7 igreas, locais, não, ali não está falando de prédio, está falando um conjunto de pessoas, sim. Né? Lógico. Mas está falando da cidade, sim. Ali, né? E olha para você ver se nesses lugares deu essa continuidade. Olha se a igreja de Éfeso existe lá. Interessante. Olha essa igreja de Filadélfia. Existe lá, a igreja fiel existe lá, né? Porque é movimento humano, histórico. Começa e uma hora termina. Um movimento humano. Tem um caminho. Porque o real sentido de igreja é as pessoas. Sim, né? E não as pessoas. É. Onde houver pessoas, tem um movimento. Onde não houver pessoas, não tem um movimento. E um exemplo agora que nós estamos vivendo aí na quarentena, espero que todo mundo esteja se cuidando aí. Então, já que na quarentena está todo mundo em casa, então não existe igreja. Já que está todo mundo em casa, né? Não é? Então, irmãos, igrejas são as pessoas. São aquelas que carregam o evangelho. Então, quando eles falam, você saiu da igreja, você vai para o inferno. É mentira, não acreditem nisso. Porque você pode estar em nenhum templo e estar vivendo o evangelho. Porque, na verdade, o real templo, né, somos nós. Beleza, Peter?
Aí, eu acho também a sua pergunta aí, Peter, eu acho que ela linka muito, se a gente não reúne ali uma galera um dia, nós reunimos sim, é domingo, lá no Hotel Real. Você vê que nós reunimos em um hotel, porque a preocupação não é templo, não tem nada disso, porque a igreja são as pessoas. Reunimos aos domingos. Já estamos um tempo sem reunir por causa da quarentena, mas não quer dizer que eu não me reúna todo o tempo. Lá é só mais um lugar. Não quer dizer que é o lugar. Né? É só mais um, tá bom? Diego, valeu, Diego. Obrigado aí pela presença, um abração. Edilene, abraço para a família Ívia, Edilene, Caio, abração. Valeu, Peter, eu acho que pode mandar mais perguntas aí, tá bom? Responder aqui a pergunta do Diego. Só queria saber o posicionamento de vocês sobre viver em comunhão. O que seria essa comunhão? Bom, muito boa essa pergunta. Aí teria duas situações. Teria o quê? A comunhão, no contexto que ela é escrita no nosso ponto de vista do Novo Testamento, e a comunhão, a palavra em si, né? Que seria ter tudo em comum. Os apóstolos, primeiramente, eles tentaram fazer tudo em comum. As pessoas vendiam tudo e colocavam os pés dos apóstolos, dividiam. Teve aquele problema lá com Zafira, aquele trem. Logo eles desistiram daquilo. Né? Logo. Mas a comunhão, o que seria a comunhão? Comunhão é as pessoas o quê? Viverem bem em comum, se autoajudando ali. Ah, mas é se autoajudando aquelas pessoas que frequentam um determinado local? Também. Mas primeiro que vocês têm que interpretar muito bem que a comunhão, a inicial, começa na família. Primeiro você tem em comum com a família. Qual que é o pão? O pai o filho pedindo um pão vai dar uma pedra. Ou pedindo um peixe vai dar uma serpente. Então ali já começa a comunhão. Aí depois você já está no grupo. Você já está no grupo da escola. Aí já tem uma comunhão. Tem um que precisa mais de ajuda, de entender alguma coisa, você auxilia. Para ficar o quê? Em comum com ele, em conhecimento, em aprendizagem. No trabalho, tem uma pessoa que tem dificuldade, você ajuda para estar em comunhão com ele ali naquela atividade. E depois vem a comunhão das pessoas que organizam em locais. Para quê? Porque aquele que está em alguma situação defasado em relação aos demais, que os demais ajudem a levantá-lo. Essa é a verdadeira comunhão. Isso é a verdadeira comunhão. Porque senão, se nós pensarmos que comunhão seria só pessoas que frequentassem algum prédio, Paulo teria que fazer videoconferência para estar em comunhão com Pedro, naquela época. Paulo teria que fazer uma videoconferência para estar em comunhão com aquele que falava que era o filho dele, Timóteo. Né? Não. Ele falava, Paulo também tem essa situação, que Paulo falava que estava longe fisicamente, mas estava em comunhão com eles através de quê? De espírito. Em orações. Por quê? Não é somente a comunhão física, é a comunhão espiritual. Ah, mas aí então quer dizer que a gente depende de Jesus? Não, não, ao contrário. Por quê, Emerson? Nós somos o corpo de Cristo. Né? Então, por isso que Cristo falou para que nós oremos o quê? Uns pelos outros. Se isso que Jesus falou de não orarmos de orarmos uns pelos outros não tivesse significado nenhum, para que ele falou isso? Para a gente orar uns pelos outros. Por quê? Porque é para manter essa comunhão espiritual, esse zelo espiritual. Sim. E aquelas pessoas da comunidade que você faz parte, ou na família, ou no trabalho, ou na escola, ou eu falo no conjunto de pessoas lá na igreja, sempre em comunhão. Sempre em comunhão. É essa a mensagem do Evangelho. Essa questão da comunhão também seria a questão também do fruto, né? Da fruto. Sim, né? E porque não necessariamente ter em comum essa comunhão só em questão de bens materiais, não. Às vezes tem pessoas que estão muito defasadas em relação aos outros, em situação emocional. Tem um ali derrubado ali em depressão, amizade. E um outro lá bem feliz. Não, vão equilibrar, vão levantar o que está precisando. Isso é comunhão. Beleza. Mandar um abraço aqui pro Brunão. Valeu, Bruno Henrique, amigo do Zeca, né? Nosso amigo também. Valeu, um abraço, viu, Bruno? O Peter mandou uma outra pergunta. Valeu, Peter, muito bom, viu? Mas se vocês reúnem tem umas doutrinas em comum.
já se torna uma religião igual às outras igrejas. Peter, não é bem assim, né? Nós não temos doutrina. Não Nós não temos temos doutrinas. O que acontece, Peter? Como eu também já tive pensando dessa maneira, né? Já quando eu vi que o evangelho não era religião, e a gente fica um pouquinho confuso. A gente segue a mensagem de Jesus. Não impomos, a gente não impõe nada a ninguém, não obrigamos nada a ninguém, até porque lá é a estação do caminho, porque a pessoa vai se ela quer. Não tem uma estação do ônibus lá no centro da cidade? As pessoas chegam, vão embora, voltam, é uma estação. Vai quem quer e fica. Uma coisa que nós também quer, né? Uma coisa importante que nós temos, que nós acreditamos no Espírito Santo. Que tem aquela passagem, não é necessário que eles ensinem, que o próprio Espírito que capacita, ensina todas as coisas. Por que a gente fala a questão do Espírito Santo? Nós não ensinamos doutrinas, nós ensinamos a pessoa a desenvolver a mente de Cristo. A consciência, né? Por isso que não tem como ter doutrina. Tem gente que pode fazer coisas e tem gente que não pode fazer coisas. Só para que a gente vai lembrando, Peter, doutrina é fechamento, é clausular o evangelho dentro de um pacote de doutrinas e Jesus só cabe dentro daquele pacote. E a gente não acredita nisso. É consciência. Eu faço ou não faço determinada coisa pela consciência minha no evangelho. Então, primeira coisa, existe igreja? Existe. Eu sou igreja, você é igreja, o Thales aqui é igreja, nós somos. Então, quando nós estamos nos reunindo aqui, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, é um encontro igreja. Então, tem que mudar essa consciência de que igreja é um lugar, não é um lugar. Entendeu? Ali é um prédio. A sua casa aí, Peter, né? Se um dia você quiser alugar ela, pode se reunir qualquer igreja aí na sua casa, né? Essas igrejas aí que falam que igrejas são os templos, pode pegar uma placa e colocar no muro da sua casa e falar que é igreja. Eu já tive, entende? Eu já tive pessoas, vocês reúnem em casa, então vocês são igrejas de cédulas. Tipo assim, enquadrando em algum movimento já existente, né? O que eu falo é o seguinte, igual a pergunta muito boa, Peter, que você colocou, a respeito de doutrina seria princípios que vocês acreditam? Olha, o que nós colocamos, por exemplo, no Movimento Caminho, inclusive, quando nós resolvemos criar isso, por que nós resolvemos criar isso? Olha, nós gostávamos de falar o Evangelho. Nós não estávamos em nenhuma instituição. E a gente queria ser mais objetivo, conversar o Evangelho com outras pessoas. Por isso que veio, completamente espontâneo. Por quê? A doutrina, o fundamento, é o mesmo dos apóstolos e dos profetas. Jesus, ensinando o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus disse na última ceia. Um único mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E é isso que nós ensinamos. Pregamos o quê? Os exemplos que Jesus dava, o quê? No cotidiano da vida. Aí a própria pessoa desenvolve a mente de Cristo para saber o que ela deve fazer ou o que ela deve não fazer. Mas não por pressão. Por quê? Porque a lei, no caso, qualquer tipo de lei, não serve para salvar ou agraciar ninguém. Ela serve apenas para te culpar que você errou. Lembrando que nós já estamos falando da nova consciência, né, do Novo Testamento, a consciência de viver no Espírito. O maior exemplo disso, Peter, é só uma ilustração. Por exemplo, quando Jesus estava ensinando, algumas pessoas chegaram perto dele. Se eu não me engano, foram fariseus, mas não tenho certeza. Que fazendo perguntas a respeito do casamento. E aí Jesus começou a responder que o homem que deixar sua mulher sem qualquer motivo, ele é adúltero, né? Foi dando responsabilidade ao tema. E aí, algumas pessoas falaram, então é muito ruim se casar, né? Então é melhor que o homem não se case. Aí Jesus falou o seguinte, olha, esta palavra não é para todos, mas é somente para aqueles que o Pai concedeu. Porque a vida, ela não é um manual único para todo mundo. Lógico, a questão do princípio, nós seguimos o princípio que Jesus falou, amor ao próximo. Ponto. As outras coisas que vêm disso é a derivação do que a pessoa aprendeu com isso.
E com os exemplos que ela aprendeu de Cristo para ela adquirir a mente de Cristo. O que seria adquirir a mente de Cristo? Era o seguinte, olha, pelo conjunto de coisas que a gente teve a oportunidade de conhecer, o que Jesus faria nessa situação? É o principal. Que é uma coisa que as pessoas confundem mesmo. Muitas pessoas hoje, Emerson, elas praticam vingança. Se essa pessoa me bateu, eu vou bater de volta. Ah, lugar de bandido é bandido morto. Né? Tipo, exercendo justiça com sobrenome de vingança. Por que as pessoas fazem isso? É completamente o contrário que Jesus ensinou. Aí vem as pessoas, mas se fosse um bandido com a filha sua, com uma esposa sua, com um colega seu, o que você faria? Pô, eu não sei o que eu faria. Talvez não seria o que Jesus ensinou, Emerson. Mas não quer dizer que eu não fazendo, não quer dizer que por causa disso eu vou ser autorizado a fazer hipocrisia ou blasfemar o evangelho que Jesus ensinou. Com certeza. Tanto que ele ensinou a amar o inimigo. Mandou ensinar o inimigo. Orar pelo perverso. Tá, você manda amar o inimigo, mas um dia eu vi você brigando com um cara na mão. E fica pregando isso aí. Se isso fosse o fato, né? Que graças a Deus já há muito tempo. Né? Mas o que aconteceria? Não quer dizer que as nossas ações humanas, nos dão autorização para blasfemar o evangelho. E o que Jesus ensinou é isso. E às vezes as pessoas acham que é fácil demais, Emerson. Uma coisa que eu fico pensando de algumas pessoas, que eles acham que o caminho da graça é muito liberal. Lá é muito liberal, lá faz o que faz, caminho lá. É difícil demais. É difícil demais, gente. Quem aí nunca foi machucado por alguém? O que Jesus ensinou? Você amar essas pessoas que te machucaram. Para vocês bem dizerem aqueles que te maldizem. Esse é o caminho estreito. Né? Esse é o caminho estreito, né? É o caminho do qual, quando você vê uma notícia, algo muito ruim, você julgando o cara para a morte, que é uma outra coisa que o ser humano tem, de julgar os outros no inferno. Negar o instinto, o instinto próprio. Sendo que Jesus ensinou o contrário. Porque geralmente, geralmente fala que o caminho estreito é não beber. Isso é o mais fácil. Isso é o mais fácil. Isso que as pessoas têm que entender, que o caminho estreito é você amar o inimigo, orar pelo perverso. Você fazer uma coisa que você sabe que você pode fazer, você tem força, mas se você fizer, vai fazer mal para alguém. E você escolhe não fazer. Por consciência. Não é porque a lei fala. Não. Né? É por consciência. Então, irmãos, quando o pessoal fala aí, o caminho é algo, é fácil. Já me falaram uma vez, é um evangelho frouxo. As pessoas não sabem o que estão falando, porque o caminho de Jesus é negar a si mesmo. E quem quer? Porque você não ir em determinado lugar, não beber uma coisa, não comer uma coisa, isso aí qualquer um faz. Isso que é o caminho lá. Falar que comer é comida e bebida, o caminho estreito. Eu falo, isso aí que é o caminho largo. Porque o caminho realmente estreito é aquele que você nega os seus instintos. Que você passa até a mente de Cristo, a consciência de Cristo. E não é o nosso natural. Não é o nosso normal. O nosso natural é quando alguém te bate, você quer acertar o soco. Quando alguém vai lá e te faz mal para você, ou para alguém da sua família, você quer fazer o quê? Vingança. E quando você decide não fazer isso é o caminho estreito. Sim. Então, o pessoal que está assistindo, entenda o que não é lugar, não é bebida, não é comida, isso aí é balela. Isso é mentira. Entende? Então quer dizer que nós devemos viver na libertinagem? Nós nunca falamos isso. É com moderação, é por consciência. Se eu posso beber isso, que eu beba de forma consciente. Se eu posso comer aquilo, que eu coma de forma consciente. Se eu não posso beber, eu vejo que aquilo ali não é bom para mim, eu não bebo. Mas eu não devo fazer isso uma regra para que o outro não beba. Ele é outro. Ele tem que fazer da mesma maneira, moderação. É o que Paulo sempre fala. Então, irmãos, espero que todo mundo esteja entendendo que é consciência, né, Taz? É consciência. Isso até o irmão Peter ali fez até uma pergunta muito boa, colocando o seguinte, mas isso aí, se é um pessoal que reúne com base numa crença, isso não seria uma religião? Bom, se for uma religião
conforme o Evangelho diz, que façam que as pessoas atendam o órfão e viúva e suas necessidades fazendo bem, amém. Agora, se é uma religião do ponto de vista historicamente como é conhecida, que as pessoas façam seus julgamentos. Que, né, eu falo assim, não um julgamento no que seria mau sentido. Eu não estou fazendo juízo de valor em questão de julgamento. Mas, historicamente, a ótica da pessoa que observa, a pessoa coloca, olha, o caminho da graça era um movimento religioso. Religioso do ponto de vista doutrinário, histórico, papapá. O caminho da graça era apenas uma estação onde pessoas iam livre, entravam e saíam, não tinha nenhum tipo de controle de presença. Mas aí essa observação cabe o julgamento, lembrando, lógico, sem fazer juízo de valor, ao observador externo. Sim. Queria mandar um abraço aí para Silvânia. Obrigado, viu, Silvânia, Mariana e o Arilson. Um abração, viu? Tarso, já que nós estamos falando desse assunto, eu queria falar daquele texto lá em Tiago. Muitos usaram até no post que eu postei durante a semana, né? Que eu coloquei a seguinte frase, Tarso: a religião é a maior inimiga do evangelho. E isso muita gente comentou, a grande maioria concordou. E algo interessante, os que concordaram são geralmente as pessoas que não fazem parte de igrejas evangélicas. Por que será? Por que será? É uma pergunta que eu faço para vocês aí. As pessoas que deram ok e falaram o evangelho não é isso aí que a gente vê aí por aí. Geralmente a maioria foram pessoas que não frequentam ou não frequentavam. Então, às vezes as pessoas ficam julgando, aquele ali não faz parte da minha igreja, está no inferno. Aquela pessoa às vezes não faz parte, ela segue o evangelho muito mais. Então a gente tem que ter esse entendimento. Mas nos comentários lá falaram daquele texto lá em Tiago, que a religião pura e santa é ajudar os órfãos, as viúvas e os necessitados nas suas aflições. O texto está aí, gente, em Tiago, no capítulo 2, não vou estar passando, mas vocês podem abrir aí. Então, já que Tiago está falando aqui que a religião pura é a religião de atender a viúva, o necessitado, o próximo, então a palavra lá, religião, apareceu. Então quer dizer que Jesus criou uma religião. Como é que é isso, tá? Está lá em Tiago, a religião sem mácula é ajudar o próximo. Como é que é isso? Emerson, assim, é muito fácil a pessoa entender que Tiago está fazendo um sarcasmo ali, um trocadilho. Portanto que ele fala, se alguém supõe, né? Ser então, religioso, né? É o contexto, né? É igual está lá em Tiago, né? Quando falar que é palavras nossas, lê lá e fala, se alguém quer ser religioso, que fruto que a pessoa acha que uma religião pode produzir? De forma assim, estou falando de religião de forma histórica, igual o Tiago estava falando. Ele falou, se alguém cuida de ser religioso, cuida-se da verdadeira religião, que é atender o órfão e ver os necessitados. O que é atender o órfão e ver os necessitados? É uma maneira simplória de dizer ao mal ao próximo. Você quer ser religioso? Ame o seu próximo, você vai estar produzindo muito fruto. Porque Jesus não dizia que os religiosos não produziam fruto, Emerson. Jesus falava o seguinte, olha, não façais como os hipócritas, que dão esmolas e ficam aí ligando a turba para que todo mundo veja. Eles já têm o seu galardão, mas não façais como eles. Ou seja, Jesus não estava falando que eles não estavam sendo, como se diz, tendo um galardão pela obra. Não, ele só está falando para não ser. Não façais como os hipócritas, igual ele falava, né? Que davam esmola e suava a trombeta para todo mundo ver. Né? Por que é isso? O que nós vimos, e também é notório, aí não quer dizer que as pessoas vão crer na minha palavra, porque eu não sou guru de ninguém. Mas é a pessoa que lê o Evangelho. Se você for ler praticamente o Novo Testamento, Emerson, ali, historicamente o que é escrito no Novo Testamento, as pessoas vão ver que Jesus sempre, ele só questionava, assim, de forma veemente, um grupo de pessoas. Raça de víboras, sepulcro caiado, quem vos ensinou a fugir da condenação futura? Olha, vocês ficam pondo fardos pesados nas costas das pessoas. Quem que era esse público que Jesus falava? Porque o termo religião ele é perigoso quando se institucionaliza, porque quer dizer o seguinte, Deus é meu. Ele é meu. Eu sou representante de Deus na terra. Você pecou contra Deus, você tem que ser punido. Olha, você blasfemou contra Jesus, você tem que ser punido. Eu sou representante dele. A religião histórica quis fazer isso, de Deus e de Jesus, propriedade deles.
Eles julgarem o que é vontade de Deus e o que não é. Portanto, Eles separarem o que é joio e o que é trigo. portanto que as pessoas estão cheias, né, cheias de dúvidas aí sobre essas coisas que a gente falou aqui nessa live, por causa da religião mesmo, né? Foi isso que... Então, sim, graças a Deus, Emerson. A gente tem um rol de amigos, né? Adventistas, presbiterianos, assembleianos, Deus é amor, católicos, gente maravilhosa. Sim. Que nunca, Emerson, eu teria ousadia de chegar perto de qualquer uma dessas pessoas e falar assim, o que você acredita, você está errado. Como tem muitas religiões que batem na porta da sua casa e falam o seguinte, não importa o que você é, não importa o que você crê. Se você não está junto com a gente, você espalha. Tá perdido, né? Se você não é daqui, você está perdido. Não importa o que você é. Não! Nós já pregamos o contrário. Católico, você é bênção católico? Amém. Que Deus te abençoe e produza frutos. Produza a religião do amor ao próximo. Isso que eu preciso. Adventista, produz o fruto, produz amor. Deus te ama. Assembleiano, mesma coisa. Certo? Da Deus é amor, mesma coisa. Porque nós chegamos ao entendimento que isso que os homens colocaram para rotular uns aos outros, você é católico, você é espírita, você é ateu, você é islã, isso para Deus não é nada. Isso é humano. Isso é humano. Coloca, você é socialista, você é capitalista, você é de direita, você é de esquerda. Rótulo humano. Humano. Para Jesus ensinou muitas vezes. Não é a árvore, é o fruto. É o fruto. Aí fica aquela briga, aquela guerra. Aquela guerra. Os católicos adoram o santo. Os católicos, os evangélicos adoram os pastores. Os adventistas, esse pessoal come aquelas coisas que são impuras. Os outros, os adventistas são muito reclusos, careta, guardam o sábado. Aí fica um brigando com os outros. Brigando com o outro. E nós, do principal, né? e nós pensamos o seguinte, todos vocês estão certos desde o momento que o princípio seja o mesmo, amor ao próximo. Se você está em tal lugar e produz amor, amém. Ou alguém vai negar que, por exemplo, você colocou do Gandhi, foi um instrumento do evangelho. Verdade, um grande homem. Mas ele era hindu. Ele queria em outras coisas. Para. Quem vai julgar isso é Deus. Tanto, Emerson, o julgamento, olha para vocês verem como é que a maioria das pessoas, Emerson, não dá. Tipo assim, Jesus é tipo assim, a Rainha Elizabeth. É uma pessoa que fala, tem importância, mas não manda nada. Não manda nada. Por quê? Emerson? Manda a religião lá. Quando a pessoa chega perto da gente e fala assim, vocês é liberais demais. Porque vocês ficam falando que tomara que Deus, né, salve todo mundo, abençoe todo mundo. Vocês falaram uma vez aí até que Judas, que Deus amava Judas. Onde vocês estão com a cabeça? Por que eu falo isso? Jesus, quando ele ia para Samaria, ele mandou Tiago e João lá para preparar o caminho, né? Aí João e Tiago foram lá e o pessoal de Samaria não queria receber Jesus não, porque existia, né? Aquela rixa, Samaria com os judeus, desde a época de Salomão, quando dividiu o reino. E tanto que o igual falou com a mulher do poço, nem da mesma água eles tomavam, nem no mesmo copo. Então eles não quis receber Jesus, já sabia que Jesus era judeu e pregava que é estranho para eles. E Tiago e João já chegou lá. Jesus, esse povo não quis te responder, e falou com Jesus. E ainda eles deram a Jesus uma sugestão. É só você falar que nós damos a ordem que vai cair fogo e vai consumir a cidade inteira. Aí Jesus falou. E a resposta que Jesus deu para aqueles dois discípulos que Jesus amava é a mesma que nós damos para todo mundo hoje. Vós não sabeis de que espírito Jesus é? Jesus dizendo a eles, vós não sabeis qual espírito vós sois? O Filho do Homem não veio destruir o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. Não é? É igual uma das coisas mais lindas da literatura, é o Evangelho de João. Que o mundo estava em trevas, mas vê a luz. Sim. E todos aqueles que receberam, que o recebeu, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o quê? O grande privilégio de serem chamados de quê? Filhos de Deus. Não é? E outra coisa, Pedro também, com os religiosos lá, quando eles estavam ali no cenáculo, que houve aquele movimento que eles falam de Pentecoste,
que eles falaram que ele estava até bêbado, Pedro saiu e falou na cara deles. Esses homens não são bêbados porque ainda é a terceira hora do dia. E outra coisa, aí foi falando, né? Aí falou que aquele povo que gostava de condenar os outros, que nós somos melhores que os outros, Pedro falou com eles, olha, Pedro citou o profeta Joel, Emerson, porque será aquele dia, Emerson, aquele grande dia, será um dia de trevas. O sol não dará mais a sua luz, a lua se transformará em sangue. Porém, é uma das coisas mais lindas que você vai ver. Porém, todo, o que é todo? Sem exceção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a coisa mais triste disso, é que tem gente que não vai gostar de ver os outros salvos. Pô, Jesus, você me salvou, mas salvou aquele bandido ali também? Que é criminoso? Por isso que é escrito que muitos que se achavam que estariam na mesa de Abraão vão ser precedidos pelas prostitutas. E Jesus falou, as prostitutas vão nos preceder no reino do céu. Porque vocês acham que Deus tem a mentalidade de vocês. Se Deus tivesse a mentalidade ruim que vocês têm, jamais ele tinha escolhido Paulo. Uma coisa interessante. Jamais ele tinha escolhido Paulo. Uma coisa interessante aí, Thales, que você falou, é que todas essas falas aí de Jesus eram com os religiosos, que estavam trabalhando para com os Jesus, religiosos. Mas tinham pessoas que carregavam sentimentos. Porque nós temos que entender que Deus é amor. E isso não é lenda. Isso não é mentira. Isso é verdade. E o amor de Deus é algo que é muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Olha para você ver. O povo do Império Assírio, que a capital era Nínive, levou o povo cativo, matou muita gente, estuprou, fez toda a covardia. Deus mandou Jonas ir lá, descendente de um povo que tinha sido escravizado por eles. E Jonas foi lá, doido porque o pau caísse a folha, que Deus transformasse aquela cidade em cinzas. E Jonas foi lá e pregou querendo que o povo não se convertesse. E o povo, ironicamente, se converteu. E Deus se arrependeu de ter feito, falou que não ia fazer mais. E Jonas acha ruim com Deus. E aí, Jonas foi fazer pirraça com Deus, igual muitos faziam pirraça com o jejum. Também tem vídeo no canal, gente, sobre jejum, um vídeo muito bacana. Foi lá fazer pirraça com Deus pro sol, morrer de insolação. Ficou lá para morrer de insolação, aí Deus fez nascer uma bobreira em cima dele. Deu ele aquela sombra, que delícia, tá morrendo de insolação, né? Aí no mesmo dia Deus matou a bobreira, ela secou. Tá vendo, Deus, você não faz nada certo. A bobreira aí, bacana que você fez, você destruiu ela, tá vendo que você faz tudo errado? Deus, você teve pena da bobreira, que cresceu e morreu hoje, não teve pena dos seres humanos de Nínive. E hoje a pergunta é, muitos hoje gostam mais da bobreira. Gostam muito mais da bobreira. Por quê? Eles confundem a palavra amor, ou a palavra justiça, com a palavra vingança. Que cara é bandido, bandido é bandido morto, bandido tem que morrer na cadeia mesmo. Ninguém tem que dar trela para bandido, esse tem que morrer lá. Por quê? Isso tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Vou dar uma notícia hoje, vamos supor. Jerusalém News. Acabamos de informar que Estevão foi apedrejado brutalmente até a morte. Porque eles não falam que a Globo gosta de sensacionalizar, vamos fazer que é a questão da Globo. Vamos dar os detalhes. E uma pedra pegou na cabeça de Estevão, o cérebro dele começou a sair para fora, uma pedra pegou no olho dele, o olho dele começou a vazar, pegou no pescoço, começou a sair sangue. E mostra a foto ainda do Estevão todo quebrado de pedra, todo morto. E fala, o responsável que deu a ordem, isso é um jovem de Tarso chamado Saulo. O que as pessoas diriam de um Saulo desse quando capturasse? Tem que morrer! O cara desse tem que morrer enforcado. Né? O que Jesus fez? Jesus foi lá e chamou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E foi um dos maiores pregadores. Imagina se Paulo tivesse sido julgado pela moral nossa hoje. Imagina se você que está vendo isso aí todo irritado, vai julgar Paulo por ter matado Estevão. Até as pessoas que têm esse discurso aí esse discurso de ódio, dessas pessoas não deveriam ler Paulo, não. Aí vão os hipócritas. Então eu quero ver se eu sou uma filha sua, se eu sou uma mulher sua. Gente, o que eu fazer não vai me autorizar da minha boca eu estar blasfemando o evangelho de Cristo, porque ou é inegável que Cristo fez e pregou isso, ou eu estou falando besteira. Verdade. Galera,
queria agradecer vocês aí por todos estarem aqui, viu, gente? A live foi muito boa, mas eu queria só uma coisa, só para encerrar, uma última pergunta. Muita gente que está assistindo a gente pensa assim, eu saí da instituição e tô fora lá do templo lá, eu vou me perder, Thales? Eu vou pro inferno por eu não frequentar aquele templo lá? Aquele irmãozinho que está assistindo a gente, que não vai mais lá no templo lá, ele vai se perder? Uai, Existe salvação fora do templo, da instituição? na verdade, questão de salvação, vamos supor que tem uma pessoa que não quer ser salva. Nem ela querendo não ser salva, ela tem poder para isso. A partir do momento que a pessoa fala assim, ó, eu não quero ser salvo, eu quero ir para o lago de fogo. Nesse momento, essa pessoa está sendo narcisista de achar que ela tem poder de colocá-la em algum lugar. Deus não é o Todo-Poderoso? Então, nem o poder de se lançar no inferno você tem. Porque você tem mais poder que Deus, ele te autorizou a isso. Agora, o local onde você frequenta, isso para Deus tem alguma importância? Não. Sabe qual que é a importância se você quer aprender um pouco de salvação? Né? Que é uma palavra que o povo gosta demais, de salvação, não para agradecer a graça, não, mas para diferenciar um povo que vai para a graça e outro vai para um tormento interno, sendo ela se achando naquela que vai ser salvo, um exemplo. Porque ela esquece também que a salvação ela é pela graça, porque pelas obras ninguém seria salvo, ninguém pelas obras. Então todo mundo que é salvo pela graça. Agora pergunta, igual por exemplo, mas aquele que quer ir para o inferno, que não quer ser salvo, ele tem essa escolha. Pô, como é que essa pessoa vai ter escolha, sendo que aquele que quer ser salvo, nem esse poder ele tem, porque a salvação não é pelas obras dele. A salvação é pela graça. Agora, uma dica muito importante nós damos, que é o que eu falei, quando o Anderson falou, não, é o que Jesus falou, olha, vai ter um povo ali. Um povo que vai ser chamado salvo. Bem-aventurados do meu Pai, né? Venha para o reino que preparei desde antes da fundação do mundo. Qual que é esse tipo de gente? É aquele, Anderson. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tive preso, foste me visitar. Quando que fizemos isso, Jesus? Tão humilde que esse pessoal é. Quando fizeste a um dos pequeninos, fizeste a mim. Do outro lado, Anderson, vai ter os casca grossa. Em teu nome nós fazemos milagres. Em teu nome nós profetizamos. Imos no templo, expulsamos demônios, demos dízimo, fizemos jejum, fizemos a sexta-feira da vitória, fizemos a campanha da libertação, fizemos a quarta-feira do milagre. Guardamos as leis lá. Guardamos as leis. E ele vai falar abertamente. Não conheço. Não conheço. Vós que praticais a iniquidade. Quer dizer que é todos que fazem isso, que estão nesses lugares, são essas pessoas? Não, gente. Eu não estou generalizando. Eu estou falando um texto de Mateus. Porque a essência não é a essa. A essência não é essa. Não é essa a essência. Mas é o que está escrito. Né? Que o importante é o que você faz. E outra coisa, essas pessoas que ele chamou de bem-aventurado, que fez essas coisas boas, foi porque fizeram diretamente a Jesus? Sim, através do próximo. Porque muita gente pensa que Jesus vai falar assim, bem-aventurados vocês que cantavam pau para mim, que bateram pau para mim, que cantavam louvores para mim, que não faltava um culto, vocês estão salvos. Vocês que fizeram aquelas músicas gospels que eu adoro, né? Que vocês ficam gritando meu nome. Obrigado vocês que me defendem nas redes sociais quando alguém faz alguma coisa ruim com meu nome, quando alguém fica fazendo graça com meu nome. No Congresso. Obrigado, vocês que me defendem aí. Querendo um país evangélico. Deu. País. Querendo um país evangélico, né? Enchendo o Congresso de evangélicos e só tá piorando, viu? Galera, eu acho que está muito bem explicado aí, tá? A salvação é de graça, nós somos igreja e isso tem que estar bem ciente, né? Nós temos que ter com essa consciência bem clara. Que nós que somos igreja, que nós devemos amar a Jesus no nosso próximo, né? Como o Thales acabou de falar, se o teu irmão, o teu inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber, porque é isso realmente que o Senhor quer, não é essas exterioridades aí que a gente vê não, tá bom? Cantar, esse negócio é bom? Mas não é o principal é amar o próximo, e isso a gente cansa de falar,
mas a gente não pode deixar de falar. E principalmente, né, nós julgamos as pessoas, condenamos elas ao céu. Sim. É a única condenação que possamos fazer, condenar todos ao céu, tá bom? Um abraço, galera. Obrigado, viu, Thalisson? Até a próxima live. Nós estaremos fazendo aí sempre. Fiquem ligados aí. Não se esqueçam de ir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal, Caminho Sete Lagoas, tá bom? Se inscrevam lá. Tem muitos vídeos de temas que a gente tratou aqui que vocês vão gostar muito, tá bom? Um abraço, compartilhe para todo mundo aí e até a próxima live. Tchau!